Pedimos para que você abra a sua Bíblia no capítulo 13 de Marcos, versículo 33 até o versículo 37. Nós vamos à leitura, depois uma breve oração, depois o comentário, uma introdução e o desenvolvimento do sermão desta noite. Como disse o irmão Rogério, que possa vir palavras que nos oriente, que nos direcione no caminho do Senhor. Amém? Este é o objetivo. Leitura, amém? Leitura. Disse Jesus assim: olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando será o tempo. E é como um homem que, partindo para fora da terra, deixou a sua casa e deu autoridade aos seus servos e a cada um a sua obra, e mandou ao porteiro que vigiasse. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o Senhor da casa, se à tarde, se meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã, para que, vindo de improviso, não vos ache dormindo. E as coisas que eu vos digo, digo-as a todos. Vigiai. Senhor Deus Santo, neste momento, nós pedimos que o Senhor nos dê capacidade e que possamos falar da sua santa palavra que atinja todos os corações. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Esse texto lido faz parte de um momento em que o nosso Senhor Jesus estava tirando algumas dúvidas dos seus discípulos. Tudo começou quando Jesus e os seus discípulos estavam entrando no templo, segundo templo, reformado por Herodes. E esse templo era um dos prédios magníficos de Jerusalém. E todos admiravam o templo. Havia os admiradores do templo e aqueles que iam servir ao templo. Mas o templo era um ponto importante para Jerusalém, como sempre foi, mas de admiração, de vaidades também, de ver quanto ele era imponente. Então os discípulos, entrando com Jesus, até para puxar uma conversa interessante, eles disseram, logo no versículo 1 do capítulo 13, e um dos discípulos disse: mestre, olha que pedras, olha que edifícios. E respondendo Jesus, disse-lhes: vês esses grandes edifícios? Não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Daí deu um intervalo, devem ter entrado no templo, mas logo depois que eles saíram do templo, eles foram no Monte das Oliveiras, de frente ao templo, como tivesse aqui o templo e o monte aqui, e eles ficaram olhando para o templo. E eles olharam para Jesus e para o templo, e lá estava Pedro, Tiago, João e André, e fizeram uma pergunta particular para Jesus: Senhor, dize-nos quando serão essas coisas? Jesus deixou eles preocupados. De uma apreciação do templo, passaram a se preocupar com coisas, com acontecimentos. E se você for ler todo esse capítulo, você vai ver que Jesus desenvolve a predição e o anúncio de que ele vai voltar. Amém? Marcos, Lucas 21, Mateus 24, dizem e repetem o mesmo assunto com outras palavras deste evento. Mas essa leitura que nós temos
passado para você agora na leitura, só Marcos escreveu. Uma parábola de um homem viajante. Pouco se fala sobre essa parábola, onde nós lemos. E Jesus foi convidado pelos seus discípulos para olhar para o templo e admirar juntamente com eles. Mas agora Jesus disse para eles: olhai, vigiai e orai, porque vocês não sabem quando será o tempo. Tempo e tempo são palavras que rimam. Mas agora Jesus desviou o assunto e aproveitou o assunto sobre a admiração do templo para cuidar do templo. Então nós, graças a Deus, não admiramos coisas, mas nós temos que prestar atenção no que Jesus disse sobre a vigilância. Então ele conta um caso de um homem que foi para uma outra terra, mas ele não deixou, abandonou ou vendeu, ele deixou as suas posses e deu autoridade aos servos e a cada um a sua obra e mandou que o porteiro vigiasse. E depois ele diz: vigiam, porque ninguém sabe quando virá, que dia, que hora, que momento, que vigília. Ninguém sabe quando Jesus vai voltar. Porque o Senhor, Ele vai voltar. Nós sabemos quando Ele foi, mas não sabemos quando Ele volta. Como Ele foi, você pode ter certeza que Ele vai voltar. E Jesus disse, e eu falo para vocês novamente, se tem uma coisa que vocês devem fazer, é ficar atentos. Vigie. Agora, irmãos, se o nosso Senhor Jesus não falou do tempo, nem quando era o tempo, porque Jesus estava falando dele, que ele ia. Mas os discípulos também não pegaram muito, não. Mas Jesus não deixou de falar. No momento certo eles compreenderam. Assim nós oramos para que todos, no momento mais rápido possível, possamos tanto compreender como viver. Porque compreender alguma coisa até que é bom. Mas viver o que você aprendeu é o suprassumo, é a cereja, como diz um pastor, é o crème de la crème, né? E é isso, precisamos viver, amém. Então não adianta, e Jesus disse, nós não podemos ter pretensão, rascunhar datas, vasculhar calendários, isso é dos pagãos, que gostam de descobrir datas, adivinhações. O aviso da sua vinda deve ser constante na boca dos anunciadores da palavra de Jesus. E nos conteúdos das pregações, a constante vigilância de quem espera Jesus. De modo que, como é que um crente se porta como vigilante de fato, porque Jesus disse que era para fazer essa atitude. A resposta é imediata para todos nós. Esperando, em constante preparação, separando-se deste mundo pecador, de admiração de templos, de coisas, de empregos, de recursos, até de passatempos. Não que nós não vamos fazer as atividades e os compromissos desse mundo, mas a vigilância deve estar fora do contexto desse mundo. E é isso que Jesus ensinou. Em oração, num espírito pronto, conquistando aptidão na obra, chegando mais perto da igreja de Jesus, onde a porta do inferno não prevalecerá. Lembra de Noé? Noé foi um homem que construiu uma arca sem ter chuva.
Acontecia que o mundo estava todo perdido, os homens estavam corruptos, fazendo coisas segundo a carne. E Deus olhou para Noé e viu que ele era um homem diferente. E Deus mandou que Noé construísse uma arca. Uma arca sem ter chuva, sem ter água. E ele foi fazer toda aquela estrutura que Deus mandou. Sem ter água para fazer aquela enorme armação pesada a boiar. Que coisa estranha. Não havia inundação. O enorme barco era palco de admiração e deboche, zombaria. E considerava aquele homem um velho louco, fazendo coisas que eles nem imaginavam que um dia ia ser útil. Aquela estrutura estranha de madeira betumada. Mesmo assim, o homem de Deus obedecia, cria e se preparava para não morrer afogado onde não tinha água. Isso é vigilância. Você se prepara num mundo que não prega, não tem raciocínio e não tem nada a ver com a vinda de Jesus, aparentemente. Em Hebreus 11:7, nós encontramos esse homem, Noé, na galeria dos heróis da fé. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu. E para a salvação da sua família, preparou a arca, pela qual condenou o mundo, e foi feito o herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Assim como Noé, somos divinamente instruídos a construir uma vida vigilante, avisados. Agora, apenas os que creem nos avisos de Deus e temem para a salvação da sua família e do testemunho, certamente será um anunciador, um pregador constante aos homens de que Jesus voltará. O irmão orou que nós devemos estar olhando para o mundo de fora, para os homens de fora, como a nós mesmos um dia necessitados desse aviso. Para que quando começarmos a perceber os sinais dos tempos, saberemos que Jesus está aprontando para vir. Se a data, o dia, a hora ou os minutos é importante para qualquer compromisso neste mundo, para a vinda de Jesus, não necessitamos de calendário para os nossos compromissos, porque vivemos compromissados com Jesus. Precisamos é de comportamento, precisamos é de compromisso. Você pode ir para um evento com dia e minutos marcados. E vamos, às vezes, somos convidados para ir. Embora não é necessário ter compromisso com os promotores do evento, nessas coisas não há temor. Como a volta do nosso Salvador, não é assim que funciona. Quem tem compromisso com Jesus, aguarda, vigia e teme a Deus. Em 1 Pedro 1,17, o apóstolo escreve: e se invocais por Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. Hoje, todos nós somos peregrinos. Nós cantamos: sou forasteiro aqui, em terra estranha estou. Sou de fora. Amém? Sou de fora e vivo como um forasteiro. Ah, irmãos, quando Noé foi avisado das coisas que aconteceriam,
ainda que não havia e nunca tinha visto dilúvio e ficava só na imaginação, ele temeu. Quando fomos avisados que Jesus voltará juiz para dar a cada um segundo as suas obras, como nós vemos em Romanos capítulo 2, versículos 6 e 7, tememos. Quando ouvimos a palavra de Deus nesse lugar, nesta igreja, nesse culto, tememos, porque Jesus vai voltar. Porque aqui reúnem-se os que têm temor a Deus. Porque quem não teme a Deus não tem necessidade de vir à igreja. Não tem. Quem não teme a Deus, um culto e outro, tanto faz. Essa é a diferença. Tanto faz ir no culto de sábado, domingo, para não ter problema. Como dizem, as pregações são sempre boas. Sim, mas quem tem temor necessita cada vez mais de estar perto de quem tem o mesmo objetivo. Juntos tomamos a ceia e dizemos o que, irmãos? Até quando Jesus voltar? Entendeu? Bom demais. Numa outra situação, em Atos 10, o apóstolo Pedro, divinamente enviado à casa do centurião Cornélio, Deus teve que mandar um sonho, uma visão para Pedro, entender que o centurião Cornélio, estrangeiro, era um homem que temia a Deus. E Pedro teve que ir lá na cidade onde Cornélio estava para pregar o evangelho para ele. Porque está escrito que esse homem era justo, de bom testemunho e temente a Deus. Um cidadão estrangeiro com bons princípios como Noé. Em Gênesis 6 e 8, está escrito que Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Deus viu Noé no meio daquela terra podre de homens pecaminosos e viu, tem um lá que não peca igual. Gostei dele. Centenas de anos depois, em toda a Judéia, com tantos judeus, Deus olhou na terra dos judeus e viu um centurião estrangeiro que temia a Deus. Deus olhou para ele e falou, gostei dele. Vou mandar Pedro pregar para ele. Mas espera aí, Pedro não prega para estrangeiro. Eu vou dar um jeito, quebra os paradigmas. Deus quebra os paradigmas quando ele vê alguém que tem temor. E fez Pedro entender, quando Pedro chegou na casa de Cornélio, falou, bem vocês sabem que não é certo um judeu entrar na casa de vocês, mas porque Deus me revelou, eu quebro os meus conceitos e venho aqui pregar para você, Cornélio. E Cornélio convidou os seus parentes todos e os amigos íntimos para ouvir a palavra de Deus, assim como Noé. Interessante, irmãos, quando nós observamos o poder de Deus e a pregação que Pedro fez, porque quem teme a Deus convida quem ele ama. É normal os irmãos ficarem desesperados para trazer os seus parentes da igreja. Cornélio fez isso. Continue fazendo. Implore para os seus filhos, venha à igreja. Cornélio fez isso e Deus viu. Mandou um pregador para pregar lá. Em Atos 10, 42, e nos mandou pregar ao povo, disse Pedro, no fragmento da pregação. E testificar que ele, isto é Jesus, é o que por Deus foi constituído juiz dos vivos e dos mortos, Cornélio, e todos vocês que estão aqui. Em Salmo 96, 13, confirma que Pedro estava pregando para Cornélio, seus amigos íntimos e toda a sua família. Ante a face do Senhor, porque vem a julgar a terra, julgará o mundo com justiça e o povo com a sua verdade. Um minuto aí para você prestar atenção.
Jesus veio menino numa manjedoura como Salvador, todo afrontado, mas quando ele voltar, ele vem como juiz. Ele vem para julgar segundo a obra de cada um. E nesse espírito que compreendemos e vivemos esperando Jesus voltar, porque ele vem mesmo como juiz. Caso você olhe para o mundo como alguém do mundo, não haverá razão para esperar e tremer e temer. Quando o curtidor, aproveitador das coisas daqui, viverá sem esperar Jesus. Por isso devemos clamar por quem nós amamos. Você não está esperando Jesus, não? Você tem que aprender a esperar Jesus. Porque o dia que Jesus voltar, você não vai ter desculpa e nem argumento. Porque quanto mais os dias maus se aproximam, mais longe da volta de Jesus está o fraco, e não se aperceberá o quão perto ele está. Pessoas fracas, desanimadas, não percebem quão perto Jesus está para voltar. E não se incomodam. E nós tememos. Enquanto existem pessoas que não se incomodam, os servos de Deus temem. Não tememos à toa. E nas crises de fraquezas espirituais, ouvir que Jesus vai voltar e voltará, os calafrios pedirão para que ele não venha. Sabe como as pessoas dizem para Jesus não vir? Não querem nem ouvir falar de Jesus. Trocam de assuntos, dos mais simplórios, inconvenientes, inapropriados e sem recurso algum, mas preferem fugir de Jesus. Paulo, quando escreveu sua segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 1 ao 2, parte A até, ora, irmãos, rogamos-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis. Quem espera Jesus, pede para Jesus voltar. É comum, irmãos, você lá no seu quarto, na sua casa, ver todas essas desgraceiras no mundo e chegar a uma conclusão: Senhor Jesus, volte logo. Vem, Senhor, que nós estamos esperando. Seu povo está clamando, Senhor, rogando, Senhor, para que o Senhor volte logo. No final desse capítulo 13 de Marcos, é um apelo à vigilância por isso, falando diretamente a cada geração e não apenas aos primeiros irmãos. O temor, irmãos, é o princípio da sabedoria. Quando Paulo diz no segundo versículo de Tessalonicenses que nós lemos, ele diz: não vos perturbeis. Há diferença entre perturbação e temor. Temor principia a sabedoria. Agora, a perturbação, irmãos, é pura insegurança. É pura insegurança. Servos de Deus não são perturbados. Estão seguros no Senhor. E é um apelo para vivermos em alerta, com os olhos e mente, coração sobre o que se vive. Nós devemos ser vigilantes da nossa própria vida, não da dos outros. E a Bíblia nos ensina com muitos recursos. Seja vigilante da sua própria vida, não da dos outros. Porque cada um vai dar conta de si mesmo. Se nós fizermos alguma vigilância na vida de alguém, é para ajudá-lo e fazer o bem, nunca destruir. Agora, para consertar e arruma a nossa casa primeiro. Dobre os joelhos todos os dias, peça perdão a Deus a todos os instantes. Porque foi isso que Jesus fez para nós. Porque nós encontramos gente de todo tipo neste mundo. Gente que está com medo de guerra, da Terceira Guerra Mundial. Tem gente que vive com medo da crise. Tem gente que vive com medo de passar fome, estoca comida. Ter uma providência em casa não é ruim. Tenha tudo sob controle.
Outros vivem querendo ficar rico. Outros querem apenas descansar. Por que é que o crente não pode preencher todos os seus momentos na vigilância, esperando Jesus voltar? Sendo que cada um faz o que quer da vida. Por que nós não podemos esperar Jesus? O que é mais real? Esperar Jesus ou envolver-se nessas coisas fictícias desse mundo? O que você quer tornar realidade na sua vida como crente? É isso? E Marcos diz no versículo 34 que nós acabamos de ler. Aliás, ele escreveu o que Jesus falou. Porque esse homem partiu e só pediu para que vigiasse e tomasse cuidado. Tomar muito cuidado, porque é o que nós precisamos fazer. Lucas 12, 36 e 48 tem uma parábola semelhante também, quando Jesus diz, no versículo 36, sede vós semelhante aos homens que esperam o seu Senhor quando houver de voltar das bodas, para que quando vier e bater, logo se possa abrir-lhe. Logo se possa abrir-lhe. Bem-aventurados aqueles servos, quais quando o Senhor vier achar vigiando. Em verdade vos digo que se cingirá e os fará sentar à mesa, e chegando-se os servirá. Um dia vamos ser servidos. E também a parábola dos talentos, em Mateus capítulo 25, 14 a 30, bem conhecida. Informação sobre procedimentos de vigilância da volta de Jesus, comportamental, não falta para nós. A vida, irmãos, no Senhor é a aceitação dos compromissos que envolve séries de deveres e sérios deveres de responsabilidade de cada um que temos diante de Deus. Provaremos a participação da causa que professamos quando esperamos o final da causa, não é? Quando a gente vai até o fim. Porque qualquer um de nós, em espírito da indiferença, demonstrará descompromissados. Não poderá cumprir a sua carreira, nem demonstrar a sua fidelidade ao reino que é professado. Quantos crentes descompromissados existem nesse mundo? A crise que precederá, na verdade, a vinda de Jesus, causará embaraços no indivíduo, cegará a esperança e a apatia constatará a falta que a fé falta na vida de cada um de nós. Muitos estarão despreparados naquele dia, ainda que acreditavam que um dia Jesus poderia voltar. Que crise, irmãos! Passou a vida toda acreditando que Jesus ia voltar. Mas o pior, não se preparou para quando Jesus voltasse. Lembra das 5 virgens imprudentes? As chamadas loucas, das 10, sabiam que o noivo ia vir, tinham certeza, mas se comportaram como loucas. Que adiantou acreditar e não se preparar. Lá na parábola das virgens de Mateus 25 e 5 diz assim: e tardando o esposo, Jesus parece que está tardando, tosquenejaram todas as 5 e adormeceram. Há uma pequena diferença substancial entre tosquenejar e adormecer. Tosquenejar é aquela cochilada que nós damos, como nós temos bastante sono, e a cabeça quer cair do pescoço. E a gente dá aquele elástico e volta ela no lugar. Isso é tosquenejar. Mas de tanto tosquenejar, acaba adormecendo, aí dorme de vez. Então o adormecer é o primeiro momento que entra no estado de dormência. Então elas primeiro ficaram puxando a cabeça de volta para o lugar, para depois dormir de vez. E nisso o esposo voltou. E agora? Irmãos, nós estamos em terra estranha, mas Jesus não deve ser estranho na sua vida. Não deve.
Paulo escreve a Timóteo na sua segunda carta, capítulo 4, versículo 8: desde agora a coroa da justiça me está guardada, Paulo dizendo disso ao jovem pregador, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia confiança total de que tudo que ele tinha feito foi a serviço do Senhor e não por proveito próprio. Então ele tinha capacidade, gabarito para dizer isso como apóstolo. Mas também a todos que amarem a sua vinda. Ame a vinda de Jesus. Tem amor quem ama Jesus, deve amar a sua vinda. Não tem como amar Jesus e não amar o dia que ele voltar. Porque quando ele vier de improviso, não vos achem dormindo. Notemos que o verso 36, que todas as horas mencionadas são horas de provável sono. Isso representa momentos de descuidos, inobservância, falta de vigilância. Pensa bem, irmãos, não podemos dormir na hora natural do sono. Esta é a conclusão apropriada para esse pequeno apocalipse que nós estamos lendo. E nesse trecho está incluído esse cuidado do equilíbrio sereno. Isto é, vigiando. Vigiando é sereno, irmãos, não tem esforço, tem prática. Em Lucas 12:36 nós encontramos o seguinte versículo: e sede vós semelhantes aos homens que esperam o seu Senhor, quando houver de voltar das bodas, para que quando vier e bater, logo possa lhe abrir. Segunda vez que nós lemos esse versículo hoje. Irmãos, pensa. Quando batemos na porta de alguém, todos nós já passamos por isso, não é? Nós chegamos na casa de alguém, nós batemos na porta ou tocamos a campainha e ninguém atende. O que você faz depois? Geralmente a gente bate palma. Ô, de casa. E ele não vem. Aí o que você faz? Você vai embora. Você toca a campainha, bate na porta, depois... oi, de casa. E nada. Mas o de casa estava lá dentro. Só que ele não estava preparado para atender na hora. Talvez ele estava trocando de roupa, estava tomando banho, estava com o fogo ligado, o fogão ligado. Ou a máquina estava batendo roupa e não ouviu, sei lá o que, alguma coisa aconteceu que não estava esperando. Não estava esperando. Isso, irmãos, é uma analogia bem simples da vida para nós. Pode ser que quando a pessoa vai abrir a porta para ver quem é, já não tem mais ninguém. Já não tem mais ninguém. Que coisa chata, não é? Você já teve essa sensação? Quando acontece isso comigo, eu fico perguntando para um irmão, você que foi em casa? Ou você que bateu lá em casa? Você ligou para em casa? Você quer saber quem foi? Mas geralmente a gente não sabe quem foi. E aí? Que sensação estranha, não é? De modo semelhante a essa sensação, ela será realidade, não sensação. Muito séria para quem acredita que Jesus vai voltar, mas não importa com a vinda de Jesus. Muitos são os que acreditam, mas poucos são os que vivem esperando Jesus. De coração, irmãos. E a vontade dos céus é que cada um de nós, começando aqui pela irmã Simone e terminando lá para o irmão Dete, e todos nós, não apenas virmos à igreja, não apenas ser conhecido como crente nessa cidade, não apenas pregar para os seus filhos, esperar Jesus e dizer para todos, venham esperar Jesus conosco. Amém? Que Deus nos abençoe.